Olá, aqui é o professor de dispositivos elétricos, alguns dispositivos. No caso, nessa aula nós iremos falar sobre pilhas, baterias e resistores. As pilhas e baterias, que elas são colocadas dentro de um grupo chamado de geradores elétricos. Por que esse nome gerador elétrico? Porque ele é capaz de transformar energia elétrica a partir de alguma fonte, no caso pilhas e baterias, através da energia química. Então ele transforma energia química em energia elétrica, gerando uma corrente elétrica. E aí mantendo essa corrente elétrica até que a pilha se acabe e a bateria se acabe, mas ela se mantém por um bom tempo. A primeira pilha construída foi feita no século XVII, em 1800, por um italiano chamado Alessandro Volta. Esse nome aqui, Volta, ficou em homenagem ao Alessandro Volta, que a gente usa hoje a unidade de volts. Então, se a sua casa a energia é 110 volts, 220 volts, é por causa do Alessandro Volta. E ele constrói essa pilha, que é a pilha de volta. Aqui nós temos a imagem dessa pilha. Então, essa pilha era composta de discos de cobre e zinco, colocados de forma intercaladas, com uma lã no meio desses discos para criar um isolamento entre eles. E a partir disso, você fazia com que o disco de zinco ficasse com excesso de elétrons e o disco de cobre com falta de elétrons. Então, o que é a corrente elétrica? A gente viu na aula passada. A corrente elétrica é justamente os elétrons em movimento. Quando você gera uma diferença, ou seja, um lugar que tem falta de elétrons e um lugar que tem excesso, então você gera essa corrente elétrica. Então, foi assim que o Volta fez, com cobre e com zinco. Hoje, as pilhas e baterias modernas elas usam outros sistemas, mas o princípio é o mesmo. Você vai ter um polo positivo e um polo negativo. E aí, esses polos vão fazer com que você crie uma corrente elétrica. E aí dentro da pilha, e dentro de uma bateria, isso varia de pilhas e baterias, mas de modo geral vai ser a mesma ideia lá da pilha de volta. Você vai ter uma parte que é positiva, que é chamada de cátodo. No caso das pilhas modernas, você tem aqui um disco de grafite interno. Você vai ter uma parte de zinco, que é o ânodo, que é uma parte negativa, ou seja, ele cede elétrons, tá? E aqui ele está puxando elétrons. E aqui no meio vai ter uma pasta de algum material, tá? Que vai permitir que esses elétrons fluam. E aí, para onde eles vão fluir? Eles vão fluir para o polo positivo. Então, aqui numa pilha, como vocês podem ver, tem o polo positivo e o negativo, e na bateria é a mesma coisa. Os elétrons vão no sentido da parte negativa para positiva. Então, ele vai nesse sentido. E assim funcionam as pilhas e baterias. Até que acabe esse componente aqui interno. Ele vai perdendo a sua força, né, o seu vigor, e aí a pilha já não consegue gerar essa corrente elétrica. O outro dispositivo que nós falamos no início é o resistor. Os resistores, como o nome diz, ele gera resistência. Ou seja, ele dificulta a passagem dessa corrente que acabamos de falar, que é gerada. Então, qual é o objetivo dos resistores? Ele é um dispositivo que a função dele é diminuir a resistência elétrica. Então, ele tem essa função de diminuir a resistência elétrica, diminuir a corrente elétrica. Então, isso é muito usado, por exemplo, quando vocês puxam a energia do poste de luz aí de fora da casa de vocês, do poste, né, de energia elétrica, para dentro da casa. Ele não vem a mesma corrente elétrica, a mesma amperagem. Tem um resistor que vai diminuir isso para que não chegue uma corrente muito forte na casa de vocês. Então, aí tem resistores. E nós temos resistores em vários lugares, em vários equipamentos eletrônicos. Então, para fazer essa modulagem, esse controle dessa corrente elétrica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa semana.